A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje, para fazermos o 7º vídeo do estudo do Evangelho de Lucas. Temos os vídeos anteriores postados aqui no canal mesmo. Dê uma olhada neles, mas mesmo que você não os tenha visto, você entenderá a mensagem de hoje, porque ela está baseada no capítulo 11 do Evangelho. Nós podemos compreender, mas é bom que nós interagimos vendo os vídeos anteriores, amém? Outra coisa muito importante é reservar um momento tranquilo, calmo, para visualizar o vídeo, e vê-lo até o final. Mesmo que tenha que pausear algumas vezes para fazer alguma atividade, veja o vídeo até o final, para que a mensagem venha a ser compreendida e entendida e praticada, A mensagem de Deus ela é muito bonita, mas precisa de um ambiente propício, Eu tenho aqui comigo sempre canetas, como eu sempre faço, marca-textos, temos também lapiseira, temos caderno e as bíblias, para nós anotarmos, e posteriormente estarmos consultando novamente, e interagindo. É muito bom você interagir no comentário ali do vídeo, se não está inscrito, se inscrever no canal, postar ali o seu like, compartilhar para que a obra venha a ser ampliada. Amém? Vamos hoje no capítulo 11, como eu falei. Vamos dar início, então. Vamos fazer a leitura no começo aqui e vamos analisando pouco a pouco, o texto bíblico e vamos vendo o que podemos tirar de informações úteis para as nossas vidas. Amém? Estamos aqui procurando o texto, para que possamos fazer leitura do mesmo. Amém? Aqui, então. Começaremos, então, no capítulo 11, ao qual diz assim, a partir do versículo 1. Jesus ensina a orar. Nós vamos ver aqui que ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, que hoje é muito divulgada, mundo afora, vamos dizer assim, em todas as denominações, se tem essa oração como uma oração das mais importantes. Então ele diz assim, um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu. Veja bem, Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E aí Jesus respondeu, mas por enquanto vamos grifar aqui, vamos comentar um pouco aqui, até aqui. Quando os discípulos estavam ou se aproximaram de Cristo e perguntaram, disseram, ele nos ensina a orar, Cristo estava orando. Nós podemos ver, então, que eles certamente observavam a oração de Jesus e notavam que na oração de Jesus Cristo algo tinha de diferente das suas orações, subentende-se. Por que eu sei que eles oravam? Porque todo judeu tinha esse costume de oração. Como hoje muitos povos têm seus costumes, o judeu tinha dentro de si, intrínseco em si, o costume de orar a Deus. Então, certamente, seus discípulos já oravam ao Deus. Porém, eles observaram Jesus e viram que algo havia diferente e disseram, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Assim como os discípulos de João aprenderam com João a orar. Então, nós podemos entender aqui a profundidade disso. Muitas pessoas, às vezes, oram, mas, de repente, não estão orando da forma adequada. Por isso que, talvez, algumas orações não são alcançadas ainda. Porque, talvez, não seja de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos, sim, orar de acordo com a vontade do Senhor. Não é que seja um ritual que se deva seguir passo a passo, que possa se escrever numa cartilha e orar de acordo com o que a cartilha diz. Não é assim. Mas há que ter uma prudência, há que ter um entendimento, há que ter uma compreensão. E muitas vezes é preciso que nós, então, entramos na presença do Senhor e peçamos a Ele que nos ensine a orar. Amém? A primeira lição é essa. Então ele começa já dizendo, quando vocês orarem, digam assim. Veja bem, a partir do versículo 2 ali. Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação. O Senhor nos ensina a orar. Às vezes nossas orações, como já disse, não está de acordo com a oração de Deus. Aí ele começa dizendo assim, Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Pai, se referindo a Deus como Pai. Nós sabemos que a importância
de respeitar o pai, a mãe. Naquele tempo era muito forte isso. Um pai era uma autoridade assim muito respeitada. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas não, ali naquele tempo em que essa oração foi ensinada por Cristo, o pai era uma autoridade suprema, né? Acima dele só Deus, é claro. Mas então nós temos aqui como referência, né? Nos dirigimos a Deus como nosso pai. E nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter essa reverência para com ele. Venha o teu reino sobre nós. Ou seja, nós estamos admitindo aqui na oração que nós queremos servir ao reino de Deus. Nós queremos servir a Deus. Não é a nossa vontade, não é o reino mundano que nos importa aqui. É o reino de Deus, que ele venha, que nós possamos fazer parte, dar-nos cada dia o alimento que precisamos, ou seja, 100% dependência de Deus. Nós não precisamos pensar como o mundo pensa, o mundo trabalha para 30 dias receber o seu salário, vai lá, faz suas compras, faz empréstimo, fica devendo aqui, falta isso, falta aqui. Não, nós queremos ser como o povo no deserto, que Deus estava ensinando que todo dia ele ia mandar o maná e bastava que eles pegassem a quantidade certa, dia após dia, para que pudessem lembrar de Deus. Todos os dias Deus tem que estar presente e nos sustentando se nós entregarmos nossa vida a Ele. Somente como necessário. Dai-nos cada dia o alimento que precisamos. Né? Que confiança é essa em alguém que nós não podemos ver? O mundo pode achar isso loucura, mas nós sabemos que podemos sentir Cristo e temos essa fé suficiente de entregarmos as nossas vidas a Ele, servirmos ao seu reino, e todo o santo dia Ele nos sustentará. 100% Ele nos sustentará. Perdoa os nossos pecados, ou seja, somos pecadores. É fato, mas perdoa, Senhor, todos os que nos ofendem, e não nos deixes que sejamos tentados. O Senhor, então, né, está nos ensinando muitas coisas, entre as quais está nos revelando a sua santidade. Nós estamos entendendo que vamos nos submeter ao seu reino. Eu quero depender do Senhor. Reconhecer que sou pecador, se arrepender e abandonar o pecado. Perdão diariamente faz com que eu me aproxime ainda mais de Cristo Jesus. Amém? Então Jesus disse no 5, os seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite, e lhe diga: amigo, me empresta 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar. Vamos grifar aqui no versículo 6. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem. E eu não tenho nada para lhe oferecer. Olha que coisa incrível aqui, meus irmãos, né? Imagine que de madrugada alguém fosse bater na casa de outra pessoa pedindo alimento, né? Mas não é para ele, não é para sua família. Eu grifei aqui de tão importante que é essa percepção. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Ele foi em busca de algo para outra pessoa. Amor ao próximo, respeito ao próximo, consideração e empatia. É o que Cristo vem ensinando, ou vinha ensinando naquele tempo, já há algum tempo, o amor ao próximo que havia se perdido, que nós possamos hoje ter isso dentro dos nossos corações, a busca por servir. Seria normal se ele batesse lá e pedisse para ele, para sua família, seus filhos, mas para outra pessoa, naquela hora ali, não é algo comum que acontecia a toda hora e a todo momento, não é? E imagine que um amigo responda lá dentro: não me amole, a porta já está trancada, e eu e os meus filhos estamos deitados. Ou seja, ele não quer dar, já é noite, já é tarde, né? Então para que ele vai fazer isso? E ele não precisa estar deitado. Jesus disse, eu afirmo a vocês, que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele. Ele dará tudo o que ele precisar. Então a insistência, né, faria com que esse amigo levantasse. Ele batia uma vez, ele não quis, ele bate outra. E assim vai indo. Por isso eu digo, ele fala: peçam, vocês receberão, procurem, vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Você veja que nós devemos, então, orar para Deus hoje, amanhã orar de novo, e depois de novo, e assim consecutivamente, até que venha a ser atendido o nosso pedido.
pedido. Agora, o importante é que esse pedido esteja de acordo com a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos entender que precisamos pedir, às vezes, para que Deus nos ensine a orar. Ou então nós podemos seguir uma vida inteira orando, quem sabe, de forma equivocada. Mas e qual é essa forma de orar? Existe uma cartilha? Não, já disse que não. É um relacionamento pessoal. O que nós podemos falar aqui, bem resumidamente, é claro, que a oração ela sintetiza-se em agradecimento. Senhor, obrigado por tudo, mesmo as dificuldades, mesmo as tristezas, mesmo as dores. Obrigado pelo alimento, pelo ar que eu respiro. Agradecimento é a base de todas as coisas. O reconhecimento de que nós não somos dignos, merecedores, quem sabe, de estarmos sequer vivos muitas vezes. Ainda mais com o que temos nas nossas vidas, que pode às vezes parecer pouco diante do que outras pessoas têm, mas nós devemos ser gratos pelo que nós temos. Grato por tantas outras coisas. É gratidão. E após as orações vão se aprimorando. Orar pela vida das outras pessoas, pelos necessitados, orar pela nossa sociedade, pelo nosso país, né? Formular um pensamento, uma lógica de raciocínio, a qual nossa oração não seja uma oração egoísta. Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, isso, Senhor, aquilo, como se eu fosse o centro de todas as atenções e Deus tivesse que trabalhar para mim. Eu oro, eu peço e Ele tem que me dar. Não, Deus vai atender se a oração for de acordo com a sua vontade. Mas então, por que orar? Alguns poderiam parar aqui e perguntar, já que não adianta a minha vontade. Simplesmente é relacionamento com Deus. É a vontade do Senhor que no final vai importar. Não é a nossa vontade que vai importar. É a vontade do Senhor nosso Deus. Aprendamos a orar. Buscamos esse relacionamento com Deus. Amém? Aí ele segue, vamos para o versículo 11. Qual pai que entre vós, seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Lhe dará por peixe uma serpente? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe o pedirem. Né? Se nós pedirmos a Deus, e o pedido for certo e justo, correto, certamente Deus nos dará. E aqui ele diz qual é o pai que, vendo um filho pedir algo, vai lhe dar algo de ruim. Não é a intenção dos pais fazerem isso. Claro que a gente sabe que a gente não pode afirmar isso 100% devido à maldade que há no mundo hoje. O mundo hoje não é a mesma perspectiva que tinha o mundo nos tempos que Cristo andava. Então a maldade hoje é terrível. E os pais hoje desejam o mal para os filhos. Mas a palavra de Deus disse que assim seria. Mas o que importa para nós é entender que na visão de Deus, um pai sempre tem que desejar o melhor para o filho. E nós entendemos que Pai nosso que estás no céu, Deus sendo nosso Pai, Ele quer o melhor para nós. Mas às vezes o melhor é uma exortação, às vezes o melhor é uma correção, às vezes o melhor não é o que a gente pensa que é o melhor. Quando nos esvaziarmos de nós, da nossa vontade, e a vontade de Deus entrar e imperar, o melhor nos será dado. O melhor nos será dado. Mas não é o nosso melhor, o nosso entendimento do melhor. É o entendimento do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aí o 14, os judeus acusam a Jesus. Veja que a história segue. E ele segue, então, fazendo o que ele vinha fazendo já nos capítulos anteriores, falamos muito sobre isso. Parece que até muda o contexto, mas não, aqui onde Jesus passava, ele pregava, ele ensinava, ele curava, ele libertava, ele sarava, ele orava, ele fazia um movimento incrível, sempre em prol do reino. Então aqui, no 14, até às vezes podem... Não, mudou totalmente o contexto. Não, está mesmo no mesmo contexto. É Jesus ainda fazendo e operando, e ele descansava muito pouco. Ele dormia muito pouco, né? Não tinha nem onde repousar a cabeça, mas o ministério dele era corrido, o ministério dele não era brincadeira, não. E então ele seguiu aqui no 14, ele estava expulsando o demônio aqui já, o qual era mudo, e aconteceu que saindo do demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Olha só, afinal de contas ele era mudo, todo mundo sabia, de repente ele está falando. Até hoje a medicina não explicaria algo nesse sentido, imagina naquele tempo, que nem se entendia por que ele era mudo, né? Se atribuía a maldição de Deus, entre outras coisas piores. Já falamos sobre suas rejeições, sobre seus traumas, a forma como ele andava, que ele tinha que pedir para sobreviver, quem sabe outras coisas piores até. Né? E nesse caso ele voltou a falar e o milagre aconteceu e todo mundo se maravilhou. Mas daí veio aqueles, né? E alguns diziam, ele expulsa demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Uma coisa muito importante aqui,
Eles não negaram o milagre, não negaram o que aconteceu, porque não tinha como. Hoje nós não podemos negar a transformação na vida de ninguém que foi transformado. Se nós conhecemos uma prostituta que não mais faz isso, é um milagre. Nós conhecemos um dependente químico que não mais faz uso, é milagre. Se nós conhecemos alguém que saiu, foi curado do câncer, do HIV, é milagre. Nós não podemos negar. Se nós conhecemos pessoas que estavam presas por cometerem delitos graves até, mas se transformaram, saíram, hoje pregam o evangelho, hoje têm família, hoje trabalham, estão transformados, não podemos negar. Então eles não podiam negar. Só que eles podiam fazer uma coisa que muitos hoje ainda podem fazer. Eles queriam achar uma desculpa para dizer que aquilo não era de Deus. E eles disseram, olha só, alguns deles dizem, ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Ou seja, ele expulsou os demônios. Ele fez Jesus realmente um milagre. Como se a gente dissesse hoje, não, realmente, aquele foi curado, mas no fundo não é isso, não. No fundo, por trás acontece isso. Né? Nós atribuímos aquilo ali, minimizamos, não negamos que ele se transformou, mas atribuímos aquilo a qualquer outra coisa, menos a Deus. Muitos fazem isso ainda hoje. Aqui eles atribuíram isso aos próprios demônios. Demônios expulsando demônio. Olha o absurdo. Aí ele diz assim, outros... eles continuam falando, né? Não entrou nas falas de Jesus, mas eles continuam falando no 16. E outros tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo eles seus pensamentos, aí Jesus começa a dizer... Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. No versículo 17. Isso é muito profundo e muito fácil de entender até, né? Não é complicado, mas tudo que é dividido não vai prosperar. Não tem como. Como é que Beelzebul ia expulsar seus próprios demônios, ou líderes, expulsar seus próprios liderados? Não tinha sentido. O reino assim não prospera. Nós já falamos também sobre esse tema outras vezes. Casa dividida não prospera. Trabalho dividido não prospera, ministério dividido não prospera, sociedade, país, qualquer aglomeramento de pessoas divididas não prospera. A igreja de Corinto estava dividida também, estava com esse problema. Nós vamos ver lá no Novo Testamento. E assim corpo dividido não prosperará. Cristo está maravilhoso esse versículo. E no 18, e se também Satanás está dividido, como? Contra si mesmo? Como subsistirá o teu reino? Ou seja, o argumento deles, de que ele expulsava demônios por Beelzebul, príncipe deles mesmo, tem sentido. E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Eles são vossos filhos. E aí a parábola, Jesus segue contando mais coisas, né? Ele diz, mas se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E ele expulsava pelo dedo de Deus. Ou seja, ele queria mostrar que havia chegado o reino de Deus. E que ele era o reino de Deus. Entre aspas, vamos colocar isso, porque ele era o reino de Deus. Porque ele cumpria, e ele ensinava, ele falava, e o que ele falava, ele cumpria a sua própria vida. Nós podemos figuramente pensarmos que ele era o próprio reino de Deus ali, ele era o próprio Deus andando ali de uma forma humana, e vencendo as tentações e vencendo os pecados. Se ele fez e venceu, nós também podemos vencer dentro das nossas limitações. Nós podemos melhorar dia após dia. Dai-nos a cada dia o nosso pão. Também dai-nos a cada dia seus ensinamentos, sua presença, sua força, que cada dia é um dia diferente. A partir do momento que eu me deito e descanso, eu devo deitar e descansar orando, agradecendo pelo dia. E levantar no outro dia também orando, pedindo a proteção e a direção de Deus para mais um dia. Como se a vida fosse dia após dia, a luta fosse constante, dia após dia. Essa percepção é muito importante. Amém? Ele diz, vamos lá para o versículo 27. E aconteceu no versículo 27 do capítulo 11, né? Lembrando que é muito importante ver até o final, se você precisa tomar uma água, um banheiro, dá uma pausa, mas segue vídeo, segue forte, firme, nesses estudos maravilhosos, né, do Evangelho de Lucas, amém? Versículo 27. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste, ou seja, bem-aventurada é a sua mãe. Veja que alegria e contentamento deve ser essa mulher. Imagino ela pensando, para afinal de contas, ela foi mãe de Jesus. Mas ele disse, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Não basta somente ouvir, tem que guardar.
Então, se nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, somos bem-aventurados, mas precisamos ainda guardá-la. E isso são muito mais aventurados do que a mãe do próprio Salvador. Não que ela não tenha essa boa aventura, não que ela não seja uma mulher de uma felicidade, de contentamento tão grande, abençoada tão grande. Claro que sim, mas muito mais é quem ouve a palavra de Deus e as guarda. Aí ajuntou-se a multidão e começou a dizer, né? A multidão está sempre presente, não é novidade. Então eles começam a dizer, maligna é essa geração, ela pede um sinal, que eles pediram o sinal, né? Mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, já foi o sinal. Né? Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa geração. Agora, Jesus Cristo, ele é o próprio sinal. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria mensagem. A rainha do sul... Não, assim, o 30, perdão. Porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração. É reforçando o que nós dissemos. Naquele tempos atrás, no Antigo Testamento, Jonas foi um sinal para os ninivitas. Jonas foi lá e pregou para os ninivitas, né? Avisando, alertando, e houve até um arrependimento ali, né? E houve uma salvação. Ali era para se destruir a cidade de Nínive. Mas Jonas foi lá com a sua pregação, mesmo contra a sua própria vontade, obedecendo à vontade do Senhor, pregou, e mesmo contra a vontade de Jonas de que o povo fosse salvo, através do seu arrependimento o povo foi. Então Jesus agora é o sinal, ele próprio é o sinal. A pregação dele tende a levar o povo ao arrependimento e à salvação, como a pregação do profeta Jonas. Jesus pregou e já a palavra está registrada. A Santa Bíblia está nas nossas mãos e nós podemos ter nela a nossa salvação. Esse é o sinal até os dias de hoje. Jesus Cristo. E amém. A parábola da candeia do corpo, no 33 em diante. E ninguém acendeu uma candeia, ou ninguém acendendo uma candeia, a põe oculto, nem debaixo dos alqueires, mas no velador, para que os entrem e vejam a luz. A candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Né? Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Com o seu resplendor. Aqui também fica falso nosso entendimento. Né? Nós devemos ter a certeza, né, que aqui é muito profundo, mas eu quero ressaltar algo assim que pode até parecer fora do contexto, mas com certeza não está. Né? Nós somos aquilo que pensamos, somos aquilo que nós alimentamos, somos aquilo que olhamos, nós somos aquilo que nós estamos desejando. Como assim? Você, ao abrir a sua boca, eu abrir a minha boca, vai transparecer o que nós somos. Então tudo entra pelos nossos olhos primeiro. Nós olhamos, desejamos. O que nós estamos olhando? Pergunto. O que nós estamos desejando? O que nós estamos nos alimentando? Aquilo que nós estamos dando mais espaço é o que vai nos refletir, é o que nós vamos refletir às demais pessoas. Preciso ter muita cautela, muito discernimento para nos alimentarmos espiritualmente da forma adequada. Amém? Ninguém acendendo uma candeia a põe oculto, nem debaixo dos alqueires, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. E a candeia do corpo é o olho. Amém? Fique atento. Jesus condena a religião das aparências. Aqui é fantástico. Estamos já indo para o final já, né, do versículo do capítulo 11. E Jesus aqui então condena as aparências. Condena a religiosidade. Estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele. Então, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. Então, não houve ali aquela prática de lavar as mãos antes de se servir a refeição, ou de comer mesmo a refeição. Era uma prática judia que simbolizava uma limpeza, uma pureza, né? E é claro que a higiene nos faz refletir que isso está correto, mas a intenção ali dos religiosos era que eles estariam sendo purificados com aquilo.
Então você comer, de repente, sem poder lavar as mãos, você era impuro, você era indigno, você não era um homem de Deus. Aí Jesus entra com um discernimento incrível, né? E diz, agora vós, os fariseus, limpais o exterior do corpo. Ou seja, o ato de limpeza das mãos ali, do corpo, em síntese, outros momentos vocês tinham que limpar outras partes do corpo também, como os próprios pés, antes de entrar em certas casas. Era um ato de limpeza exterior. O mesmo ato de limpar um prato, por exemplo. Mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior não fez também o interior, ou seja, o exterior e o interior são feitos por Deus, pertence à mesma pessoa. Não adianta limparmos somente o nosso exterior, tomarmos banhos, arrumarmos, botarmos uma roupa bonita, até falarmos bonito, se no interior não é isso que está acontecendo, o interior está podre, o interior está sujo, o interior está imoral. Deus não vai olhar o exterior e o interior separados, ele criou os dois estão unidos como um só corpo. Não tem essa separação. As aparências enganam o exterior. Quem olha o exterior vê uma coisa. E o interior, quem está olhando, é Deus. Ele sonda e sabe todas as coisas, sabe todas as intenções do meu e do seu coração. O interior tem que estar limpo tanto quanto o exterior. Nós podemos enganar os homens, mas não a Deus. Antes da esmola do que tiveres, eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, a arruda, toda hortaliça, contudo desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ou seja, não é que não seja errado aqui dizimar o hortelã, a arruda, não é que seja errado ofertar. Não, tá bom, isso aí é certo, isso aí faz bem, isso aí é correto, isso aí ajuda. Isso aí até é louvável em certos momentos, né? Mas desprezando o juízo e o amor de Deus. O amor de Deus, através de Jesus, nos ensinou que é amar ao próximo como a si mesmo, ajudar os necessitados, cuidar daqueles que precisam, transmitir paz, ensinamento, ter um zelo, repartir, comunhão. Né? Desprezando tudo isso e fazendo a outra parte, não tem sentido. E a mesma coisa vice-versa, ou seja, complemento e tudo. É o interior e o exterior agradável. Para que ter tanto enquanto outros têm tão pouco? Então que nós tenhamos tanto, que não seja errado, mas que seja aplicado sempre em prol do próximo. Nós podemos ter o melhor na nossa casa. Mas por que o nosso próximo está com o pior às vezes? Ah, mas não é a minha culpa, não é a minha responsabilidade. Eu estudei, eu trabalhei, eu fiz isso e aquilo, o próximo não. Mas não é assim que Deus olha. Ele vê de outra maneira, e é isso que o ser humano precisa entender, que o olhar de Deus não é o olhar do ser humano. O nosso olhar, até perante a sociedade, está correto, né? Mas não vai nos salvar se nós não conseguirmos ter o discernimento espiritual em todas as situações. O discernimento espiritual é o próprio olhar de Deus na maioria dos casos. É como se Deus estivesse olhando, nós conseguimos olhar. Eu sou empático agora, eu tenho compaixão, agora eu quero ajudar, agora eu amo o meu próximo. Aqueles que ninguém quer estar perto, eu quero abraçar, eu quero curar, eu quero trazer para o reino. Eu quero salvar uma alma, que Deus possa me usar. Esse tem que ser o nosso desejo. E nós precisamos voltar ao começo do estudo e orar às vezes de forma correta. Por que pedir casa e carro às vezes? Se eu posso pedir que Deus me use para salvar vidas. Tá, mas é errado pedir casa e carro? Claro que não. Mas tem que ver se essa é a vontade de Deus para a minha vida. Talvez não seja essa a vontade do Senhor. E aí eu fico orando, insistindo em uma coisa que é minha vontade. Então a oração é a chave. Entender como orar. E pedir que Deus simplesmente faça a sua vontade. Amém? Ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos na sinagoga, era assim que eram os fariseus, homens que queriam aparecer. E as saudações nas praças, homens que queriam ser adorados, homens que queriam abrir a boca e não ser contestados. Ai de vós, escribas, né, e acrescentando além dos fariseus, escribas, os hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Aí, claro, respondendo um dos doutores da lei, disse, mestre, quando dizes isso, também nos afronta a nós, né? Ou seja, agora aqui parece que eles estão se sentindo ofendidos, afinal de contas, o mestre atracou diretamente aquela classe social ali, né? Os poderosos, os religiosos, os conhecedores, os ensinadores, os mestres, os doutores, estavam sendo atacados por quem? Por um homem comum, visto naquela época. Como que ele poderia afrontá-los? Né? Como que Davi afrontou o gigante Golias? Porque por trás destes homens estava Deus. Nós precisamos entregar nossas vidas a Deus e
soubermos que podemos enfrentar qualquer gigante se Deus estiver verdadeiramente conosco. Se nós não estamos sozinhos, nós estamos com Deus, não há quem nós não possamos enfrentar. Jesus enfrentava aqui os homens mais poderosos da época, inclusive nesse relato que fizemos aqui, tanto é que eles perguntam, mas assim o Senhor está nos afrontando, e a todo momento queriam matar Jesus e condenar Jesus, e prender, e acontecer, mas Jesus ia porque Deus estava por trás, protegendo. E ele não recusou essa proteção como o povo recusou no deserto. No deserto havia nuvem. Também havia uma proteção de Deus no deserto. Quando o povo foi liberto, havia um maná diário. Deus sustentava diariamente, mas o povo, com a sua murmuração, reclamação, recusou a proteção divina de Deus. E não chegaram na terra prometida. Nós não devemos recusar a proteção divina de Deus, que é diariamente nas nossas vidas. Devemos aceitar. E se estamos passando por deserto, devemos aceitar. Se estamos com dificuldades, devemos aceitar. Às vezes até não precisamos nem entender, mas aceitar. Mas temos que ter uma visão de discernimento espiritual das coisas. Muita busca para entender muitas coisas que talvez não estejamos entendendo. Aí para concluir mesmo, né, no 46, ele diz e responde: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, mas vós mesmos nem ainda com um dos vossos dedos tocar essa carga. Né? Os doutores da lei ali se ofenderam porque eles estavam falando dos escribas, dos fariseus, e eles se incluíram no globo ali, se incluíram entre todos eles ali, ficou como se fosse uma coisa só. Todos vocês são isso, isso, isso e pronto. Jesus foi direto. Ai de vós que edificais sepulcros dos profetas que os vossos pais mataram, bem testificais, pois que conseguistes nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificai seus sepulcros. Estamos partindo para o final, no 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandarei contudo. Eles mataram uns e perseguiram outros. Né? Jesus está dizendo. Né? Já veio profeta, já veio apóstolos, mas sempre foram mortos, rejeitados, e não está sendo diferente comigo. No caso de Jesus, né, pensando isso, não está sendo diferente, estão rejeitando também, e hoje, nos dias de hoje, ainda continuam rejeitando, ou seja, parece que até o final, nos últimos dias, a palavra de Deus vai ser rejeitada, mas que nós sejamos diferentes, em nome de Cristo Jesus, que nós sejamos esses que estão aqui na oração, né, que nós sejamos aqueles que dizem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino sobre nós, e seja feita a tua vontade. Amém? Que nós sejamos assim, certos, convictos de que Deus precisa ser o governante da nossa vida, porque sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum após essa vida, ou seja, a eternidade não será do lado dele. Amém? Então, no 53, né? E dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas, os fariseus, a apertar fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas. Claro que havia uma pressão muito grande em cima de Jesus. Armando-lhe ciladas, procurando apanhar na sua boca alguma coisa para o acusarem. Amém? Né? Você veja que após Jesus enfrentá-los, né, ao invés de eles terem humildade, ao invés de eles reconhecerem, e fazer talvez como o povo de Nínive fez, se arrependerem, vestirem-se de panos de saco e abrirem jejuns, buscarem realmente o entendimento. Pelo contrário, aumentar a perseguição em cima de Cristo. Agora a coisa ficou mais difícil e parece que assim né? Quando nós somos enfrentados, exortados, nós tendemos a nos afastar ou a passar a perseguir quem nos exortou. Por quê? Porque o ser humano muito dono da sua própria verdade. O ser humano é muito conhecedor de si próprio, né? E a sua opinião tem muito mais valor do que a opinião de Deus. Até porque muitos justificam que não se pode provar a existência de Deus. Então, atribuem a Jesus Cristo um simples título de grande homem social, grande revolucionista, um profeta, grande líder, um grande religioso. Mas filho de Deus Altíssimo? Ah, não. É o que faz com que muitas pessoas não consigam viver
o reino de Deus plenamente em suas vidas. Não consigam ter a fé suficiente para o milagre em suas vidas. Mas eu e você somos diferentes. Em nome de Cristo Jesus, eu creio que nós vamos entregar verdadeiramente as nossas vidas ao nosso Deus e que a sua vontade se realizará por completo. Amém? Então, que Deus te abençoe e te agradeço por mais esse estudo do capítulo 11 do livro de Lucas. E que você continue a acompanhar os próximos vídeos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.